Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso querido podcast do Eu Empreendedor. Esse podcast, você já sabe, se está vindo aqui já com uma certa frequência, nós trazemos pessoas que são ultra experts, são ultra importantes naquilo que elas fazem. E hoje nós temos um convidado que é o Thiago da Previsa Contabilidade e outras empresas. Antes de passar para o Thiago se apresentar, Thiago, eu tenho um presente para você. Muito obrigado. Tem um presente para você. Muito obrigado. Fica à vontade, pode abrir, mostrar para a turma aí. Aí sim, hein? Muito bom. Nosso livro Eu Empreendedor. Show de bola, muito obrigado. Eu não sei se você come chocolate, né? Se você... Tem chocolate aqui. Deixa eu tirar tudo de uma vez. Opa, bom também. Talento, é isso que a gente precisa, não é? Para empreender. Show de bola, muito obrigado. Massa. Legal. Thiago, muito obrigado, tá? Disponibilizar seu tempo para poder vir conversar aqui com a gente. Ainda mais, né? Você que é um profissional que já entende bastante de uma das coisas que é mais importante para os empreendedores, né? Que é aquela contabilidade de qualidade, conseguir prestar um serviço de qualidade para toda essa turma. Que muitas vezes eles falam, não precisa, né? Não, deixa que eu faço com não sei quem, né? Deixa o negócio meio de lado aqui. Não, né? Então, eu acho que aqui toda a nossa turma vai escutar com mais detalhes e eu vou tirar algumas dúvidas aqui de contabilidade, que é o que você, que talvez está nos escutando aqui, né, vai ter de interrogação que você tem na sua cabeça. Não é verdade? É isso mesmo? Thiago, para a gente poder começar, se você puder compartilhar com a gente, sabe aquele momento em que você estava para começar a empreender, mas um pouquinho antes, como que foi? Como que era o Thiago? Quem que era o Thiago um pouquinho antes de empreender e o que fez você virar a chave para falar agora eu vou assumir essa liderança e vou trabalhar nesse trabalho? Bom, cara, assim, a minha vida na contabilidade eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 14 anos a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar no escritório da família, né? No escritório de contabilidade da família. E desde cedo, cara, foi amor à primeira vista. Pela quantidade de processos que tinha ali, pela diversidade, né, que se abraçava a empresa como um todo, e foi amor à primeira vista. Só que, então, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu estava sempre adiantado. Quando foi a hora de escolher o curso que eu ia seguir, cara, eu resolvi fazer administração antes de contabilidade. Por quê? Porque eu achava a contabilidade muito fácil. Com 17 anos eu já dominava muita coisa. Né? Porque você começou a trabalhar com 14, então a hora que chegou em 17, estava no escritório da família, você já conhecia dos termos e tudo. Sim, e aí eu via uma empresa contábil ali que precisava ser organizada, né? Precisava ser gerida, precisava ser melhorada para avançar e entregar o que o empreendedor precisava. Né, que é um aconselhamento estratégico, que é apoiar o empreendedor na sua jornada. Então, o meu processo ali de início, né, eu não tive muita escolha, né, eu fui para o escritório da família até como forma de ter uma atividade, né, mas, ao mesmo tempo, eu me apaixonei pela oportunidade que tem de gerir uma empresa, certo? E conviver com muitos empresários e poder apoiar esses empresários. Né? Então, o início foi bem assim. Cara, que legal. E você comentou que o escritório que você começou era um escritório da família, né? Sim. E esse escritório, quem que foi o fundador? Foi meu seu pai. pai, sua mãe? Foi meu pai. Foi meu pai e um tio. Né? E aí, o tio ficou um tempo com a gente, depois deixou a sociedade e meu pai prosseguiu. E quando você entrou, você começou fazendo o quê? Qual que é o tipo de trabalho? Cara, começa com tudo, né? Eu fiz de tudo. Eu falo que eu só não fiz comida. Né? Eu comecei a arquivar documentos, só que não tinha ninguém para me ensinar nada. Então, eu pegava o jeito que os documentos estavam arquivados nas pastas, né? E era aquela infinidade de documentos, que era zero digital, né? Então, eu comecei arquivando documento, olhando como é que estava arquivado, só reproduzindo, e fui avançando área por área, né? Naquela época o computador estava bem no inicinho, então a gente tinha 3 computadores para 10 pessoas, 15 pessoas no escritório. Então assim, um computador por pessoa não era nem sonho. Não, era impossível. E a gente usava o sistema em DOS ainda, eu acho que você não vai lembrar do DOS. Né? E aí... Não lembro, não. Eu sou da era TikTok, né? Então... Pois é. Não, você não vai lembrar, né? Eu tenho 42. Cara, eu lembro, sim. Mas...
E aí, cara, o sistema em DOS era um desafio. Então, o pessoal produzia os lançamentos contábeis ali. E depois eu já tinha avançado na carreira interna. Eu era digitador de lançamento contábil. Digitava lançamento contábil o dia inteiro no computador para produzir as peças contábeis, etc. Já era um avanço, porque pouco tempo antes de eu entrar era máquina de datilografia, o que era péssimo, né? Então a gente foi avançando um por um ali, né? Departamento por departamento. E só não fiz comida. Office boy, arquivista, qualquer outra coisa. Mas eu sei cozinhar. Se precisar, eu faço comida também. Faz também. Problema não. Cara, você falando do DOS, deve ser o que mais ou menos? Anos 2000, alguma coisa assim? O DOS, embora ele seja anterior a isso, né? Mas que ele chegou aqui no Brasil... Eu entrei na faculdade em 99, isso deve ter sido 95. 95. Então, em 95, você tava ali já... Já tava. Fiz o curso de datilografia. Né? Fiz o curso na máquina de escrever. Isso envelhece a gente, né? Não devia nem ao vivo a cores, tipo tocar piano, né? O negócio tem que ter força pra bater na tecla. Que legal. Aí, aos 17, você entrou na faculdade de administração. Sim. E na faculdade de administração, você foi também para um outro escritório de contabilidade? Você voltou no escritório ou continuou no escritório da família? Como que foi isso? Cara, na faculdade de administração, eu tive a oportunidade de colocar a coisa em prática, né? Eu participei da empresa júnior, né? Da administração, etc. Tive a oportunidade de abrir uma pequena empresa de consultoria com outros amigos da faculdade, mas eu continuava isso tudo em paralelo e continuava focado no escritório da família. Né? Então, eu sempre fui um intraempreendedor, ou seja, aquele sujeito que seguia na carreira ali dentro, mas precisava conquistar o seu espaço. A característica da nossa profissão é que um técnico só respeita outro técnico. Uma pessoa que é boa tecnicamente só respeita outra pessoa que é boa tecnicamente. Então, eu precisava ser bom nos dois ataques ali. Na parte administrativa e de gestão e na parte técnica. Né? Então eu tive vários projetos, até hoje tem, mas a contabilidade sempre seguiu ali, né, como coluna central. Que legal. Bacana. E aí você ficou no escritório da família e também como atividade principal, e daí você seguiu nessa carreira? Teve um momento em que você teve uma ruptura ali para dar um próximo passo? Como é que foi? Cara, eu fiz, ao longo da minha jornada, eu fiz 2 ensaios para buscar outros mercados, né? Como empresa familiar, a empresa familiar é muito complexo, né? Por quê? Porque você tem que se provar o tempo inteiro, e para você ter a simpatia e para que as pessoas te sigam efetivamente como líder, você precisa realmente conquistar aquele espaço. Né? Deixa eu tirar uma dúvida. Essa empresa familiar que você está falando é a Previsa? É a Previsa. Então o fundador é seu pai? O fundador é meu pai. Sim. Que desafio, hein? Cara, foi um desafio gigante. Por quê? Porque a gente tinha um sócio que não era da família e tinha uma equipe ali que já estava ali antes de eu chegar. Né? Então, realmente, eu precisei remar com muita força para ir ocupando área por área até que eu tivesse a admiração de todos, né? E consegui chegar na presidência. Né? Então, foi um processo muito longo, de muitos anos, até que um dia a Previsa já tinha, né, com o meu esforço, né, e juntamente com o esforço de outras pessoas, naturalmente, a Previsa já tinha, sei lá, mais de 100 funcionários, e aí houve um processo de sucessão, um processo de eleição do presidente, que várias pessoas votaram e eu fui eleito. Né? Mas eu já tinha remado muito, já tinha conquistado isso. Eu falo que eu já tinha tomado essa cadeira há muito tempo. Né? Já tinha tomado essa cadeira através da minha atitude, através de vontade de inovar, etc. Né? Que legal. Como que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Carlos Vitor. Carlos Vitor. Caramba, que legal, hein? Que história. É como você falou, a boa parte das empresas no Brasil, só fazendo um link aqui, boa parte das empresas no Brasil são empresas familiares. E aquelas que tiveram mais sucesso, elas conseguiram ter outras gerações, né? A gente tem estatística de Sebrae e IBGE que mostram que mais de 90% das empresas fecham em até 5 anos. E na casa de 60% a 70% fecham nos primeiros 3 anos. Por quê? Por conta de produto que não é aderente, por conta de uma gestão ineficaz, desacordo entre os sócios. É uma série de... Assim, a gente tem várias coisas que remam contra, né, durante o processo de empreendedorismo. E essas empresas que conseguem, inclusive, passar de geração, essas aí...
cara, elas têm passaram e continuam passando por gigantescos desafios. Conseguir passar, né, fazer um processo de sucessão familiar é um processo complexo. E da forma como você está falando que fez, né, Thiago, foi assim, conquistado, cara. Foi conquistado. Isso não é pra poucos, isso, né? É pra poucos, cara. Ao longo da minha jornada, eu tive a oportunidade de refinar a minha opção de continuar ou não no escritório. Uhum. Então, por exemplo, por volta de 2004, cara, era muita queda de braço ali, sabe? Muita gente remando contra. Eu falei assim, cara, deixa eu fazer um movimento para tentar entender outro mercado. Uhum. Aí eu abri um restaurante de comida chinesa. Uhum. Chamava Super China. Eu sempre gostei de comida chinesa, sempre, né, gostei de cozinhar, etc. E me associei com um bom cozinheiro e abriu esse restaurante. E ralei muito, cara. Continuava trabalhando na Previsa, mas das 18 horas até as 23, de 6 às 11, toda noite, eu trabalhava no restaurante. E sábado e domingo eu trabalhava de 11 às 11. Uhum. Eu trabalhei, acho que um ano, assim, né? Sem parar. Uhum. O dia inteiro, a noite inteira e o final de semana inteiro, né? Mas aí, cara, qual que é o ponto, assim, né? Foi uma experiência extraordinária sobre empreender em outro mercado. Só que, assim, depois de um ano eu olhei para aquele volume de trabalho que eu tinha e falei assim, cara, entre prestação de serviço e comércio, eu fico com a prestação de serviço. Entendeu? Sim. Mas é claro, né? Quando o pessoal da Previsa ali, os diretores, viram que eu estava fazendo aquele movimento, que eu estava tirando energia da Previsa, né? Que a minha energia de inovação, o meu foco ali, a minha vontade de crescer estava saindo, aí eles fizeram um movimento contrário, entendeu? Fizeram um movimento contrário, falaram, olha, vem cá. Calma aí. Deixa eu te escutar. Deixa eu te escutar, porque eu tô vendo que você tá saindo e tá todo mundo sentindo. Então deixa eu te escutar, vou te escutar. E aí foi bom para mim, né? Então depois de um ano eu parei, ponderei, o restaurante já estava no ponto de equilíbrio ali, né? Era uma comida chinesa muito boa. Comia comida chinesa todos os dias e nunca enjoei. Até hoje não enjoo, né? E aí eu chamei meu sócio, olha, realmente a coisa tá melhorando para mim dentro da Previsa, né? Uma das quedas de braço que eu tinha ali, eu tô vencendo ela. Cara, eu vou dar foco lá. Uhum. O que você quer fazer? Não, eu quero continuar. Pô, tá aqui, o restaurante é seu, toca pra frente, seja feliz. Né? Na época eu tirei umas mesas lá de granito, umas coisas lá, só pra não, né, sair no 0 a 0. Sim. Mas entreguei pra ele, deixei uma empresa bonitinha, funcional, pra ele continuar. Uhum. Tava na mão dele. Como que era o nome? Super China. Super China. Era no Shopping Barroca. Legal. Super China. Aqui em Belo Horizonte. E aí... Então esse foi um primeiro movimento que eu fiz, né? Depois, por volta do ano de 2016, eu acho. Já tem bastante... já foi mês mais pra cá. Eu fiz um movimento de trabalhar com salão de festa. Uhum. Eu assumi uma casa chamada Ilustríssimo, aqui em Belo Horizonte. Era uma casa muito boa, muito famosa. Foi uma oportunidade que surgiu, etc. E aí, dessa vez, eu chamei algumas pessoas para a sociedade ali, etc. E aí eu vi que estava um pouco desproporcional a entrega na sociedade. Eu saí e falei assim, não, vocês tocam, tá desproporcional, eu estou trabalhando muito, vocês estão trabalhando pouco, na minha visão. Vocês tocam e eu vou seguir. E aí os outros sócios tocaram, etc. Uhum. Eu fiz 2 movimentos e aí, depois disso, eu entendi assim, cara, vou fazer o seguinte, deixa eu empreender, abrir outros negócios dentro da Previsa, que sejam atividades ligadas, que eu não possa dividir energia, que eu realmente consiga um ganho de sinergia dentro da Previsa, etc. Então essa é a minha linha de ação agora. Uma visão de grupo. Sim, né? Uma visão de grupo. E mais do que uma visão de grupo, eu comecei a desenvolver uma visão da jornada do empreendedor. Uhum. Então, a minha missão, o nosso propósito enquanto empresa é contribuir para o crescimento das pessoas e das empresas. Eu falo que sempre antes de um CNPJ crescer, um CPF precisa crescer e precisa estar mais preparado. Uhum. E isso para 100% CNPJs. Porque antes de você conseguir fazer uma empresa crescer, você precisa que uma pessoa faça esse movimento de crescimento, né? Uhum. Com raríssimas exceções, né? Então, eu comecei a desenvolver essa teoria da jornada do empreendedor e comecei a investir nisso. Então, qual que é o meu ponto? Eu
começa com o empreendedor bem no início da sua vida ali, depois que ele já entendeu que o MEI não é para ele, depois que ele tem realmente uma PJ pequena, e acompanham esse empreendedor até onde ele quiser ir, né? Então, nós já fizemos essa trajetória com N profissionais, com N empresas. Né? Eu já peguei empresas, por exemplo, na área de telecomunicações, sem contabilidade, com uma pequena equipe ali, e levei ela até ser vendida a 20 e poucos milhões. Legal. Há pouco tempo atrás, nós fizemos algo parecido. A empresa, uma das maiores empresas de telecomunicações de Minas Gerais, foi vendida por mais de 300 milhões. Né? Eu vejo claramente essa jornada do empreendedor, né? Então, eu comecei a defender a teoria que a gente tem que desenvolver negócios que apoiem essa jornada do empreendedor de diferentes faces, né? Diferentes visões, diferentes pontos de vista. E o nosso grupo hoje empresarial, ele trabalha muito assim, apoiando o empreendedor. Fez sentido? Total. Porque assim, ó, muitas vezes, a pessoa, quando ela tá começando a empreender, ela não tem muita clareza, Thiago, de que a empresa dela tem que crescer e que quando ela cresce, isso que a gente vai falar é para poucos isso, né? A pessoa que está empreendendo, ela não tem, em geral, a visão de que ela vai construir uma empresa e que ela, construindo essa empresa, ela vai atrair o olho, né, e o interesse de outras empresas maiores que talvez já estejam lá há mais tempo ou investidores que já estão lá há mais tempo e que esses investidores, essas empresas vão olhar e falar assim, puxa, eu quero comprar essa empresa. Sim. Como você citou 2 casos aqui, né, de empresas que foram compradas a 20 milhões e outra a 300 milhões. E o empreendedor, quando ele passa a ter essa visão e ele muda essa chave, sabe o que ele passa a entender? Ele começa a entender que a sua empresa é um produto. A sua empresa é um produto que ele pode ser vendido lá na frente, né? Como você citou, né, casos, eu já fiz processo de venda de empresas algumas vezes e, assim, é uma das coisas mais transformadoras que a gente vê, que a gente consegue ter por vários motivos. O primeiro é que você tirou um projeto do zero do papel. O segundo, que você tem uma realização pessoal e financeira que pode mudar a vida de muita gente. E terceiro, que você começa a fazer isso e você começa a perceber o impacto que você causa. Porque muitas vezes, quando se vende uma empresa, você entende que talvez você iria chegar até um determinado caminho, né? Até um determinado pedaço. Puxa, por exemplo, né? Pô, com essa empresa eu consigo impactar, sei lá, milhares de pessoas. Mas quando vem alguém que tem mais força e poder, de influência também, e grana e tudo mais, e compra, é um grupo, né? Que você olha e fala, caramba, agora, aquela empresa que eu criei, do zero, né? Que estava ali bem no início, ela que impactava milhares de pessoas, hoje ela pode impactar milhões de pessoas graças a esse bastão que eu passei também, né? Então faz parte você falou da jornada, faz parte, né, da jornada do empreendedor. E você colocar, Thiago, que antes do CNPJ vem um CPF, isso aí faz toda a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta. Fica à vontade. Na verdade, 2. A primeira, Super China, existe? Eu acho que não. Eu acho que depois ele se juntou com outro restaurante e seguiu outra marca. Legal, interessante isso, porque, como você falou, antes do CNPJ tem um CPF. E muitas vezes você disse que a característica do seu sócio é que ele era o chefe, né? É isso, né? Sim. Ele era quem cozinhava. Você era o administrador da parada. Sim. Cara, eu já vi vários negócios de mentorias, né? E o pessoal que vem conversar comigo, muitas vezes eles já relataram, falaram assim, cara, eu sou o técnico, eu não sei gerir a empresa. Nossa, quantas e quantas vezes, ou eu sei, né? Nesse caso, o restaurante, eu sei fazer os pratos, sou muito bom em fazer prato, mas eu não sei gerir a empresa. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes sabe gerir um monte de empresa, não sabe vender, né? Não sabe, não consegue entregar o serviço, ou precisa de alguém para poder fazer isso. E quando tem essa divisão, normalmente acaba faltando, né? Um lado do negócio. Verdade. Assim, a gente, eu falo que quando a gente toma uma decisão, a gente não pode ficar olhando para trás demasiadamente, né? Então, eu fiz um apoio ali durante um tempo para ele, etc., até ele entender e deixei ele tocar a vida, né? Até mesmo porque eu acho que é o poder da autorresponsabilidade. Se a pessoa tiver uma muleta, ela tá sempre encostada naquela muleta, né? Mas faz sentido, sim, faz sentido. Legal. Sabe uma dúvida que muitos empreendedores têm, que às vezes eles não se veem? Você falou assim, que você pega e ajuda os empreendedores a se desenvolverem logo depois do MEI, né? E aí eles começam a ter uma jornada dali pra frente, é isso, né? Sim.
Qual que seria essa classificação, Thiago? Por exemplo, o que é uma pequena empresa, uma microempresa? Como que funciona isso? Essa classificação é uma classificação que está cada vez menos usual, né? Uhum. Depois do advento do MEI, o MEI, então, é aquele CNPJ de uma pessoa só, né? Onde tem uma característica pessoal ali, um empreendedor que se dedica a uma atividade. O MEI, ele tem um limite de faturamento. O MEI não é minha especialidade, tá? Então eu posso até cometer algum erro, mas salvo engano, o limite de faturamento do MEI são R$81 mil por ano. Só que o MEI virou um grande problema no Brasil. Por quê? Porque o pessoal, eles faturam mais oficialmente não, eles recebem mais grana do que 81 mil, seja via cartão de crédito, seja via Pix, seja via depósito bancário, e acham que a Receita não sabe que ele estourou o faturamento. Então ele continua se comportando como MEI, certo? E por quê? Porque ele não emitiu nota fiscal, mas ele aceitou cartão de crédito. E existe uma comunicação desde muito tempo entre as administradoras de cartão de crédito e a Receita. Então a Receita já sabe que ele estourou o MEI. Então é questão de tempo ele receber uma notificação. E essa notificação é retroativa, certo? Então o MEI virou um bolsão de problema no Brasil, né? E aí eu acho que é importante falar, mandar um recado para o empreendedor que é importante ter essa visão, porque às vezes ele tem um passivo em potencial, ou seja, ele já estourou durante 1 ano, 2 anos, e ele tem uma dívida que ele não conhece. E quando a Receita chega, ela desenquadra de forma retroativa, e de forma retroativa ele precisa recalcular os impostos dentro do Simples Nacional, que é o início das empresas, né, no Brasil, é o regime simplificado, certo? Então é isso, assim. É muito importante que o empreendedor se atente para isso, né? Porque às vezes ele já perdeu a opção e não sabe. Então ele tem lá uma diferença grande a pagar de impostos, né? Tem muitos contadores que são especialistas em MEI, então eu começo realmente a partir do momento que a pessoa precisa de uma empresa mesmo acima do MEI. Empresa optante pelo Simples, né? Uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Essa definição, ela serve para pouquíssimas coisas no Brasil, às vezes um ganho de alguma licitação, né? Um desconto em alguma coisa, mas em teoria, microempresa acho que até R$360 mil, salvo engano, tá? Até 480 mil, e empresa de pequeno porte até 4.800.000 ano. Os dois valores são ano. Tá? Ou seja, o limite da empresa de pequeno porte é o limite do Simples Nacional. Né? Entendi. E aí tem algumas variações, né, algumas coisas um pouco mais técnicas, que existem sublimites, né, do Simples Nacional, onde que a partir daquele ali ele começa a recolher o ICMS, o ISS por fora e tal. Né, que a gente pode depois bater um papo aprofundado sobre isso se quiser, tá? Mas esse é o ponto, né? Então, eu acho que é muito importante os empreendedores se atentarem para fazer a coisa com entregando a conformidade pelo menos mínima, né? Emitindo os nossos CAIs corretamente, apurando os impostos. Cara, o conjunto de... dizem que a despesa é o esforço necessário para ter receita, certo? Então... Em tese, você precisa ter faturamento que banque pelo menos as suas despesas, certo? Perfeito. O empreendedor não sabe que muitas vezes, quando a empresa apresenta prejuízo, mesmo que seja extraoficial, durante muito tempo, isso é um indício de fraude, entendeu? Então, às vezes a empresa, eu não emito nota fiscal para não pagar imposto. Cara, mas você tem as suas despesas. Você precisa elevar as suas receitas para que exista equilíbrio contábil ali, né? Então é a partir daí que a gente começa a trabalhar. Perfeito. Né? Eu sempre falo, e eu prego o seguinte, sabe, Thiago? Todo tipo de manobra ilícita que o pessoal faz, um dia a conta vai chegar. Por mais que tenha 5 anos de prescrição, ou 10, ou X, sabe? Eu acredito profundamente que se essa conta não vai chegar através do fisco, cara, ela vai chegar através de karma, de alguma coisa vai acontecer, sabe? Alguma coisa vai acontecer. Você vai conhecer um advogado do outro lado que vai estar defendendo alguém, sabe? De alguma forma... Ou ex-mulher, né? Ex-mulher. Exato, cara, exatamente. No trânsito, não sei, cara, não sei. De alguma forma essa conta ela vai chegar. Então eu acredito e recomendo e assim...
falo, né, profundamente que, faz o negócio certo, faz o negócio certinho, do jeito que tem que ser licitamente, né, para poder fazer o quê? Ter a prosperidade da empresa. Poder ter uma empresa, inclusive, que você tenha sucessores, que passe de geração em geração, ou que seja adquirida e comprada por uma outra empresa maior, que olhe para ela e fale, caramba, essa empresa tá ok. O que no mercado se chama, né, não tem esqueleto, né, não tem esqueletos no armário, ou seja, não tem passivos ali demasiados, não tem fraudes, não tem, né, nenhum tipo de corrupção. Então, cara, não faz isso, porque depois, lá na frente, essa conta vai chegar. Alguém vai olhar, ou via karma, não sei, né, alguém vai olhar e vai falar assim, você tá falando que a tua empresa vale tanto? Não vale. Ela vale menos da metade por causa disso, disso e disso. E aí se abre uma prerrogativa para cada um colocar o desconto que quiser. Começa aí. E o segundo é o fisco, né? O fisco também é a mesma coisa. O fisco chega lá e fala, não, isso aqui eu tenho que calcular juro e tal. Então, se eu pudesse resumir aqui, Thiago, disso que você falou aqui até na minha anotação, é o seguinte. Para você que emite, né, para você que é MEI e que você emite ali notas fiscais até o valor de 80.900 por ano, e você sabe que não é isso, a pessoa vai lá e emite, não, cara, até 80.900, vai, coloca até 80 mil, né, para não passar 80 mil e não aparecer uma bandeirinha lá no fisco e você recebe de outras formas, cara, essa conta vai chegar. E você não sabe o tamanho desse passivo, né? Você ainda... Não, claro, você pode calcular e tudo mais, mas às vezes ele pode ser muito maior do que o que você imagina, porque ele vem com correção, multa e juro, né? Tem isso aí. Ele é retroativo com correção, multa e juro. É isso. Verdade. Muita gente tem dúvida sobre o Pix. Cara, você acha mesmo que o Banco Central, em conjunto com a Receita Federal, ia criar uma modalidade de pagamento que é nova, recente, sem a capacidade de cruzar o que eles precisam cruzar? É claro que não. Né? Então é isso. Né? Tem gente que acha que está protegido dentro do Pix ali. Não está. Nossa. Está completamente rastreado, mapeado, etc. Ah, mas eu emito meu CPF. Ok, mas seu CPF está atrelado a um CNPJ. Sim. Né? Perfeito. Bom, acho que demos um recado, puxamos a orelha aqui do pessoal que está nesse meio, né, no MEI e que tem que cuidar com isso. Maravilha. Perfeito. Você está faturando mais? Excelente. Sua empresa está crescendo mais, né? Está podendo contratar mais pessoas. E aí a gente parte para o próximo lado, que é o lado da empresa, microempresa ou da EPP. Thiago, você hoje, até para todo mundo conhecer, se você puder falar um pouquinho da Previsa, né, compartilhar o que vocês fazem lá dentro, quais são as empresas que podem procurar vocês, quem sabe, né, e se vocês atendem só em BH ou atendem numa amplitude maior, né, numa região maior, nacionalmente. E até mesmo para quem está nos escutando, pode, né, buscar tirar dúvida com você ou tirar dúvida com a sua equipe, né, e dar próximos passos. Perfeito. Cara, a Previsa hoje é um escritório de contabilidade que atende no Brasil inteiro. Nós temos aproximadamente 170 pessoas a bordo. Baita empresa. Sim. Para o escritório de contabilidade, a gente é um dos maiores de Minas Gerais e até do Brasil. Dentro desse propósito de auxiliar os empreendedores, a gente dividiu o time através da dor do empreendedor. Então, a gente tem 3 divisões obrigatórias, né? E temos outras unidades em separado, focado em alguns segmentos, mas nós temos 3 divisões obrigatórias, né? A primeira divisão a gente chama de Special, a unidade Special, que é para as microempresas, para as empresas pequenininhas, né? Às vezes é um exército de homem só, né? Que estão ali iniciando a sua jornada, que precisam de mentoria, que precisam entregar uma conformidade básica, que estão desrompendo ali o desafio de se estabelecer no mercado, de atingir o ponto de equilíbrio, etc. Então, a gente tem um atendimento completamente diferenciado, pessoas que falam um linguajar comum, né? Não falam só o idioma da contabilidade, né? Voltado para esse público. Então, hoje essa unidade realmente tem um pacote de serviços que se adequa para esse público, com alguns outros serviços conectados, né? Desde admitir a nota fiscal para o empreendedor, até mesmo fazer o próprio financeiro, né? A gente tem muitos clientes que a gente faz o financeiro deles, né? O financeiro a gente presta através de uma outra empresa nossa do grupo, chama Novero. Então a gente consegue combinar contabilidade e financeiro para que o empreendedor ali possa tomar conta do seu core business, né? Eu tenho uma agência de marketing, tenho dificuldade de fazer a contabilidade, fazer a financeira, emitir nota fiscal, fazemos tudo para ele, né? Então essa primeira unidade se chama Special e tem esse objetivo, né, de abraçar... Paga fornecedor também? Paga fornecedor? Paga tudo, paga fornecedor, quantos a pagar, quantos a receber completo. Né? Então quer dizer, vamos pensar assim, eu tenho um salão de beleza, por exemplo. Eu tenho um salão de beleza
E eu, cara, eu sei, né, cortar cabelo, cuidar da minha fachada, chamar mais clientes e tudo mais. Mas, pô, eu acho, não é minha praia pagar o aluguel, pagar a própria contabilidade, pagar a equipe, colaboradores, etc. A Novero consegue fazer esse trabalho. Sim, essa empresa que chama Novero, que é do nosso grupo, presta um serviço espetacular. Ou seja, faz todo o controle de contas a pagar, contas a receber, mas não é só isso. Uhum. Faz toda a questão da apuração do fluxo de caixa, apuração mensal de resultado, entendeu? Muitos empreendedores não têm noção do quanto que realmente é o lucro, qual que é o ponto de equilíbrio, o que ele precisa fazer, não conseguem planejar, que estão imersos ali no problema, né? Nossa, então a Novero toca isso tudo. Né? E todo mundo que é cliente da Novero adora essa parte. Legal. E aí, cara, às vezes assim, não, mas isso, pô, eu prefiro ter uma pessoa dentro da minha empresa. Cara, a pessoa dentro da empresa, ela começa a fazer de tudo, menos o que precisa. Né? Ela acaba ajudando na operação, apagando incêndio, fazendo corre, né? Indo ali comprar as coisas e tal. Verdade. Quando você vê, ela nunca tem tempo de fazer um fluxo de caixa, nunca tem tempo de fazer uma apresentação de resultado, etc. É verdade isso. Né? Então nós focamos nisso e entregamos um bom pacote ali. Legal, né? legal. E é isso, assim, é claro. Esse é Special, né? Que entrou na Special. Né? E aí daí tem mais níveis? Sim. Aí a empresa foi tomando corpo, a complexidade é crescente, aí o nosso segundo nível a gente chama de business, né? Ou seja, são em negócios em crescimento, né? O meu pessoal lá de vez em quando fala que são os nossos adolescentes, mas eu acho que é ruim a comparação, né? Porque às vezes pensa que sabe, mas não sabe. Pensa que tá grande o suficiente, mas não tá, né? Então, esses exigem o nosso monitoramento, né? Tá. Então, existe uma consultoria constante ali, né? Para ajudar, muitas vezes, a definir o modelo de negócio, né? Para afastar algumas ideias da cabeça do empreendedor. Eu faço aqui fábrica disso, mas eu gostaria de fabricar tanque de guerra. Não. Pera lá, vamos focar, meu filho, né? Então aí, nesse negócio também, o financeiro se encaixa muito bem, mas uma consultoriazinha também de gestão de processos que a gente tem internamente, consultoria de RH, plano de cargos e salários, plano de carreira, né? Essa questão de auxiliar no recrutamento, né? Na seleção e recrutamento ali de funcionários, a gente tem internamente também, né? E também esses processos de consultoria focado em performance. Focado na dor do cliente. A Novero também presta esse serviço de consultoria. Olha, vamos fazer um plano de negócio para uma outra área, vamos testar a viabilidade de um outro produto, de um outro serviço. Então, a gente ataca isso também. Então, o objetivo da business é refinar o caminho, afastar as ideias que não fazem sentido e refinar o caminho. Né? Então, a gente entrega isso em contabilidade, em finanças, em recursos humanos, em processos e consultoria de forma geral. Legal. Entendeu? Então, são esses dois segmentos que vocês têm. Special, que é para aquelas empresas que estão começando, né, tentando atingir o break-even ali, que muitas vezes elas acabam utilizando serviços da Novero, né, quando ela quer deixar essa parte mais de pagamento, contas a pagar, né, faz o faturamento, emissão de nota fiscal, faz tudo com a Novero, e aí aí ela vai crescendo um pouquinho mais, fica adolescente, o negócio falou, e tá em crescimento, né, ela começa a dar próximos passos, aí talvez ela já contratou uma pessoa, talvez não precisa especificamente tanto do serviço da Novero, embora possa utilizar sim. Pois é, mas aí a gente entra com CFO as a Service, com uma controladoria. Então, tem serviços que a gente se conecta ali. Mas ele ainda não é o topo da jornada, não. Nós temos uma terceira unidade que a gente chama de Corporate, ou seja, são as empresas que agora já romperam com o início, romperam com a definição do modelo do negócio, etc. E precisam escalar, precisam crescer, né? E precisam trabalhar como uma corporação. Né? Perfeito. Para essas empresas, o balanço, ou o balancete, começa a se tornar uma peça estratégica. Sim. Né? Não existe tanta distância entre o financeiro e o contábil mais. Muitas vezes quase não existe mais. Entendeu? Então, a corporate, ali nosso objetivo já é buscar performance junto ao empreendedor. Tá? Ser radical com relação aos passivos em potencial, né? Aconselhar, etc. E buscar performance. E aí já entra uma consultoria mais estratégica mesmo, né? Já entra um CFO as a Service, já entra um processo de mentoria. Legal. A gente startou há pouco tempo uma questão dos grupos do conselho de administração, né? Então a gente começa a fazer pequenos conselhos de administração para essas empresas, né? Então, por exemplo, no ano de 2019, a gente viu que muitos clientes faziam um movimento de internacionalizar os negócios,
de abrir subsidiárias, filiais fora do país. Então a gente abriu uma unidade da Previsa nos Estados Unidos, né? A gente tem 2 pessoas que trabalham lá, buscando fazer esse intercâmbio, né? Como eu disse no início, meu papel é acompanhar o empreendedor até onde ele quiser ir. Se o caminho dele leva para os Estados Unidos, nós estamos indo para os Estados Unidos com ele, né? Então, hoje mesmo eu tive uma reunião, né, de uma grande indústria mineira que quer abrir uma unidade lá. A gente está preparado. Perfeito. Né? Estamos preparados. Entendemos, sabemos o caminho, né, que tem que ser percorrido. Então, o meu objetivo é esse. O nosso empreendedor começa na Special e se acreditar no processo, a gente consegue levar ele até a corporate. Né? Mas eu falo sempre, Léo, que ao longo da nossa jornada, nós precisamos trocar de professor. Pô, em regra geral, ninguém começa com um professor ali no maternal, né, educação primária, e vai com um professor até o ensino superior, o mesmo professor até o ensino superior, até pós-graduação, até mestrado, até doutorado, né? Então a minha visão foi sempre que o empreendedor encontrasse diferentes professores dentro da Previsa, né? Legal. Então, para auxiliar na jornada mesmo. Ah, que legal. Faz sentido? Faz total sentido. E assim, eu vejo, Thiago, eu vejo que tem algumas empresas, dependendo do tamanho que elas vão tendo, elas querem internalizar o processo de contabilidade, sabe? E sem brincadeira, eu concordo em raríssimas vezes, sabe? Em raríssimos casos que eu olho e falo assim, puxa, realmente foi um negócio interessante para você, principalmente em varejo e prestação de serviço. Para prestação de serviço, cara, olha, eu arrisco dizer que eu nunca vi uma prestação de serviço que tivesse uma grande vantagem em trazer uma contabilidade interna. Indústria é diferente. Indústria daí tem processo de manufatura e às vezes a manufatura ela tem, sabe, detalhezinhos que são muito específicos, às vezes de peça de importação, aí pode até ser que seja dessa forma. Mas prestação de serviço e varejo, normalmente eu vejo que não há tanta necessidade. Como que você vê isso? Faz todo sentido seu raciocínio. Todo sentido. Porque eu acho que a indústria tem muito uma questão de custo integrado, de custeio e tal, que realmente você precisa dar um passo a mais. A indústria no Brasil apanhou muito nos últimos anos, né? Agora, a parte de comércio e serviço é muito relativo mesmo. Eu faço a contabilidade de grandes empresas comerciais, de grandes empresas na área de TI, grandes empresas, não tenho autorização para citar o nome, então eu não vou citar, né? Mas, pô, uma empresa, nosso cliente tem mais de 1.000 programadores, né? Hoje é mais fácil você achar uma esposa do que achar um programador, né? Então, não sei. É uma grande empresa, né? E a contabilidade é terceirizada. Mas assim, eu acho que faz parte da jornada, né, internalizar a contabilidade, e a gente se coloca ao lado do empreendedor até para isso. Né? Você, olha, cara, vamos fazer um movimento, colocar uma pessoa minha trabalhando em loco lá, trabalhando em source dentro da sua empresa, para tirar um pouco da distância ali da contabilidade. Então, o meu time vai trabalhar dentro da sua empresa, né? E quando você achar que deve, a gente faz o processo de internalização. Faz parte do contrato, faz parte da jornada. Tranquilo. Né? Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa participar do processo para não precisar ser reativo quando ele acontecer. Então, eu participo de vários processos. Tem vários clientes que estão em processo de internalização. Quantos anos vai demorar? 1, 2, 3, 10 anos, não importa. Eu participo do processo ali. Tá ali para ajudar. Você falou bastante, né, que tem a jornada do empreendedor e antes da empresa, né, e do empreendedor, e antes da empresa, do CNPJ, tem o CPF. Sim. Então, vocês estão sempre apoiando esse CPF para ele se desenvolver nessa jornada e lá na frente, quem sabe, ele até abrir outros CNPJs e também fazer esse mesmo processo, né, e por aí vai. Acontece muito, tá? Né? Se eu pudesse dar um depoimento pessoal meu, até... Eu já tive várias empresas e dessas várias empresas, depois que eu construí um método e entendi como que o negócio funcionava, eu sempre comecei com o mesmo escritório de contabilidade. Sempre. Porque a gente já aprendeu, né? O escritório de contabilidade já entendeu a metodologia e o formato que eu trabalho e vice-versa. E é muito mais rápido, muito mais fácil fazer toda essa jornada. Mas por que eu permaneci com esse pessoal, com o escritório? Porque fez exatamente isso que você falou. Me escutou desde o começo da jornada, viu as cabeçadas, né? As coisas que eu fiz, me ensinou e depois eu fui desenvolvendo. E aprendi também o seguinte, como você falou, tem que trocar de professor. Hoje eu tenho plena consciência de que quando as minhas empresas elas chegam num determinado patamar,
eu tenho que trocar de escritório de contabilidade. Perfeito. Né? E tudo bem. Por quê? Porque aquele escritório que me atende no começo da jornada talvez não seja o mesmo que vai me levar dali para frente. Mas isso vai de tipo de escritório para escritório, de prestação de serviço, região às vezes, né? Tem especialidades que alguns escritórios acabam se especializando. Assim, enquanto contador eu decidi participar da jornada inteira. Me dá trabalho, tá? É claro, a gente tem unidades, tem uma unidade que é focada em médicos, eu tenho uma unidade que é focada em empresa de telecomunicações, eu tenho uma unidade que é especializada em holding, eu tenho uma unidade que é especializada em empresas de TI, né? Mas todas elas têm esse processo de jornada dentro dela, né? Então o que eu te falei aqui é o geralzão, mas todas elas têm esse processo. Legal. Né? Ó, sensacional. Se você pudesse compartilhar com a gente aqui agora as top 3 burradas que os empreendedores normalmente eles cometem e que você já viu eles chegando pedindo ajuda para vocês. Normalmente essas 3 top burradas, quais seriam? Cara, eu acho assim que nem sempre a coisa é racional, tá? Para mim, a primeira e principal burrada é tomar decisões baseadas em achismo, né? Uma vez eu estava vendendo uma empresa estava sendo negociada com a Cielo, e eu fui numa sala de M&A da Cielo lá no último andar do Alphaville, uma sala bem chique, e tinha uma frase na parede. Eu nunca me lembro o nome do autor, mas depois se quiserem colocar no Google, vocês vão achar. A frase fala o seguinte: se nós temos números, vamos analisar os números. Se tudo que nós temos é opinião, vale a minha. Ou seja, que tudo que eu tenho é opinião, vale de quem manda mais, né? Mas, cara, tudo existe um número. Em empresa, tudo existe um número. Ah, mas eu tomo decisão baseada em feeling. Legal. Mas só em feeling, um dia você vai falhar. Né? Então, acho que tomar a decisão baseada em achismo. Né? Essa é a primeira. Né? A segunda é realmente estar mal assessorado. Né? Contar com a opinião só de uma pessoa. Cara, hoje nós temos o ChatGPT. Se você souber fazer pergunta, ele vai te responder. Né? Então, assim, você está abrindo um novo negócio, está abrindo uma nova unidade, uma nova linha de produto, uma nova linha de serviço, peça opinião para diferentes pessoas. Né? Peça opinião para empreendedores que já trilharam aquilo ali. O sujeito que já trilhou e passou perrengue, ele sabe o valor disso. Então, se alguma pessoa virar pro Léo e falar assim: Léo, o que você acha sobre isso? Eu preciso de uma resposta de 1 minuto. O Léo vai falar. Sabe? Porque a gente carrega essa veia de solidariedade, né? Então, assim, eu acho que é importante não parar na primeira visão, né? Cara, e assim, a terceira, uma coisa que eu aprendi e vejo é não esperar de quem não pode dar. Certo? Contra o resultado, o resultado é soberano. Às vezes você fica dando chance para algumas pessoas que estão próximas de você pelo fator humano. Faz sentido? E aquela pessoa não está disponível para te dar o que você precisa. Eu uso sempre nas minhas conversas com o meu time. Com 160 pessoas no time, eu tenho que fazer não dá para reunir no auditório, né? Então eu faço uma live semanal. Pelo Instagram, criei um canal fechado, pluguei todo mundo lá, eu faço uma live semanal. Então eu falo uma história do Pequeno Príncipe, né? Diz que o Pequeno Príncipe chegou num planeta que tinha um rei, e o rei falou assim: olha, aqui eu mando e todo mundo me obedece. Aí o Pequeno Príncipe falou assim: legal, pede o sol para se pôr. Porque eu adoro ver o pôr do sol. Aí o rei falou assim: sol, se ponha às 18h30. Aí o Pequeno Príncipe falou assim: não, eu quero que o sol se ponha agora. Né? Aí o rei falou assim: olha, se eu peço para alguém fazer uma coisa que ele não tem capacidade de fazer, a culpa é minha, não é dele, né? Então é muito importante você ajustar isso. Tem que treinar a equipe, tem que dar oportunidades reais, mas esperar de uma pessoa uma coisa que ele não consegue fazer, a culpa é do gestor, a culpa é nossa. Faz sentido? Total sentido. Então eu acho que é assim: eu vejo isso todos os dias. O empreendedor chega lá assim: eu pedi fulano de tal para resolver isso para mim. Eu falei: cara, mas ele não tem background para isso, cara. Ele não tem conhecimento, não tem formação. Como é que você acha que ele vai resolver isso? E não vai, né? Minha equipe não me entende. Minha equipe não me entende, né? Cara,
Acho que é isso. Não sei se fez sentido, mas assim, realmente eu acho que é por aí, sabe? Sensacional, sensacional. Então, as top 3, né, burradas que acontecem que você viu, né, se pudesse listar algumas delas, essas 3 que você comentou achismos, então tomar decisões baseadas em achismos, Sim. né? E o antídoto para isso, você diria que é? Cara, analise os números. Tenha números da operação. Ter números. Tenha números. Saiba se vender através dos seus números. Né? Tenha números. Tudo tem um número. Sim, total. Tudo no planeta tem um número. Só que você, às vezes, não tem paciência para achar um número. Perfeito, perfeito. Né? Qual que é o tamanho do seu mercado? Tem um número. Se você pesquisar, vai ter um número. Né? O meu mercado é faixa etária de tanto, em Belo Horizonte tem... O ChatGPT vai te responder. Vai. Se você souber perguntar, ele vai te responder. Tudo tem um número, né? Perfeito. Então, ter número... E aí eu vejo, além de ter um número de algo que é compartilhado, ter os números também internos da empresa. Exemplo, né? Cara, se você faz venda, se você presta... Você vai lá, presta serviço, você faz venda... Cara, você já tem um monte de informação. Um monte de informação. E guardar essas informações vale muito. Então, se você foi lá, fez uma... Imagine, né? Vamos pensar no varejista. Aqui, o varejista tem uma loja. E essa única loja... Eu já tive loja durante um tempo. Cara, você vai lá, você tem a loja, varejista. E as pessoas entram na sua loja. Ela vai lá, ela entra, ela compra. Por menor que seja o ticket. Vai lá, entra e sai. Olha o tanto de informação que tem nesse processo. Sim. Olha o tanto de informação que tem nesse processo. Primeiro, que hora que foi essa compra? Segundo, por onde que ele andou dentro da loja? Né? Hoje as lojas, é muito interessante isso, hoje as lojas, boa parte delas por motivos de segurança, boa parte delas opta por colocar um monitoramento de câmera. Né? Mas o monitoramento de câmera, o grande valor do monitoramento de câmera, ele não é para você investigar colaborador, né? Essas coisas, ou talvez você pegar e ficar olhando para aumentar a segurança, né? Se alguém vai entrar ali para roubar, coisa e tal. Cara, isso daí é outra coisa. Mas o maior valor de você ter isso é você saber o caminho que o teu cliente faz. Quando ele entra dentro de uma loja, ele entrou olhando para quem? E para onde? E o que ele comprou? Quanto tempo ele ficou dentro da loja? Se você, né, que está empreendendo num varejo, não tem essa informação com um software ou coisa assim, não tem problema. Cara, invista 1 hora a cada semana para assistir os seus clientes entrando e andando dentro da loja. Pode ser no sistema de monitoramento de câmera. Cara, é tanta informação que você vai extrair dali que você não sabe. Você vai assistir, você vai olhar e falar assim, caramba, eu vou mudar essa gôndola. Sim. Ponto. Né? Caramba, eu vou mudar essa gôndola. Tá explicado. Olha, a pessoa vem aqui, ela se abaixa para tentar comprar um negócio. Por exemplo, por que eu não pego isso aqui e coloco para cima, então? Sim. É um monte de coisa. Existe um hábito de consumo, né? Por exemplo, em Belo Horizonte a gente está num período de estiagem. Mas, cara, daqui a pouco vai começar a chover. Hoje, ninguém troca paleta de para-brisa de carro. Né? Ninguém vai trocar agora. E ela tá secando. Ela tá secando. Então, assim... Hoje, se você aumenta o preço daquele produto, é bobeira. Mas daqui 1 mês e meio, quando começar a chover, uma galera vai trocar. Uhum. Então, assim, no período de chuva, a gente já viu alguns dados, por exemplo, se a pessoa aumenta 10%, ela aumenta 10% do faturamento dela. Né? Inteligência de dados. É um número. Tem um número sobre as coisas. Analise o hábito do consumidor, né? Então, acho que é por aí. Perfeito, perfeito. Próximo que você comentou, a opinião, que a próxima burrada é pegar a opinião com as pessoas certas. Né? E buscar mais opinião, né? Como que esses empreendedores podem buscar outras pessoas? Porque às vezes eles falam assim, Thiago, caramba, não conheço ninguém, cara. Eu não conheço ninguém. Não, isso não é pra mim. Cara, isso não é pra mim, sabe? Você começa a dar insight, tudo isso que a gente tá falando aqui, quem tá assistindo às vezes tá rodando aqui na cabeça. Isso aí é pra eles. Isso aí é pra eles, isso aí não é pra mim. Como que ele pode tentar buscar mais pessoas? Cara, eu acho que assim, hoje tem muito conteúdo disponível. Olha o conteúdo que a gente está discutindo aqui, né? Então, tem a disciplina de ver esses conteúdos, de assistir esses conteúdos, né? Cara, tem tantos grupos de negócios novos. Eu conheço 3 ou 4 aí que se reúnem semanalmente. Eu sei que é um saco, às vezes, acordar às 5 horas da manhã, etc. Cara, vai num desses grupos de negócios. É legal. Né? Outra coisa, treinamento, cara. Treinamento. Faça treinamento, procure treinamentos. Olha... a Previsa hoje só é uma empresa porque eu me desafiei nos muitos treinamentos que eu tinha. Eu fui no RD Summit, que é um evento de marketing digital, da Resultados Digitais, durante 5 anos, né? E eu nem sabia o que era marketing digital.
né? Então, hoje boa parte do nosso fluxo de leads vem do marketing digital. Que legal. Né? Então, treinamentos, você vai conhecer pessoas, você vai trocar cartão, você vai ter oportunidade de perguntar, de questionar. Então, acho que tem muitas fontes assim, né? Agora, realmente tem esses grupos de mentoria, né? A Previsa reúne grupos de mentoria por unidade, né? A gente está começando com esse projeto, a gente está chamando esse projeto, inclusive, de confraria. Que legal. Para tirar a ruptura ali de, um evento, treinamento, é confraria. Uhum. Né? Tem uma cervejinha, tem um vinho, faz o que você quiser, né? Exatamente para aproximar os nossos empreendedores. Que legal, bacana. Então, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não Pô. tem. E por último, você falou que o resultado é soberano, né? Então você ter as pessoas, você não esperar das pessoas, né, que não conseguem entregar um determinado resultado, fazer uma determinada ação. E difícil isso que você comentou, difícil porque você comentou que o lado humano às vezes ele aparece ali, né, com destaque maior. Como que a pessoa pode, o empreendedor, a empreendedora aqui que está nos ouvindo, como que ele pode, sabe, virar essa chavinha? Como que ele pode fazer para se auto-perceber quando tá, talvez, passando desse limite? Pois é complexo, né? É difícil. É complexo, principalmente os empreendedores que estão aqui início de negócio, a gente acaba se apegando a algumas pessoas, né? Mas, cara, quando você vê alguns erros repetitivos ali, a gente precisa entender que a empresa é um time, não é uma família, tá? Porque tem, isso aqui é minha família, cara. Não, a empresa é um time, não é uma família. Porque quando você fala que a empresa é uma família e você demite uma pessoa, aquela pessoa está sendo demitida numa família, isso é muito grave. O time sempre precisa dos melhores, né? Então, uma estratégia que eu uso é dar prazo e chances limitadas, certo? Se a empresa é um time, a gente sempre precisa dos melhores no time titular. Sim. Né? Sim. E se você só tem 3 pessoas, você precisa do seu titular, dos seus titulares afiados contigo, né? Então, eu marco muito isso, olha, eu vou dar uma oportunidade para as pessoas até o mês tal, e ali eu vou parar e vou readequar. Perfeito. Lá na Previsa a gente tem um ciclo de gente, que a gente chama de ciclo feedback, que a gente para todo mundo e avalia em 2 vezes por ano, maio e novembro. E a gente classifica o feedback em positivo, negativo e neutro. Se a pessoa vem de um negativo e tem outro negativo, ela não tem um terceiro. Então eu acho que é preciso ter disciplina e processo mesmo para você... que as pessoas elas tenham chances, mas chances limitadas, né? Eu fui vendo essas coisas e corrigindo, né, a nossa própria empresa com base nesse raciocínio. Fez sentido, Léo? Total. Cara, essa frase, eu vou repetir ela, tá? Eu vou repetir ela, vou levar ela, acho que daqui pra frente, em algumas conversas que tiver, eu vou propagar, falar, cara, isso que o Thiago da Previsa me falou o seguinte, que uma empresa é um time e não é família. Certo? Ela, quando a gente chama, talvez, né, o nosso coração quer chamar de família, né? A gente quer que seja uma família e todo mundo se dando bem, todo mundo crescendo, se desenvolvendo, mas a realidade é que muitas vezes algumas pessoas se desenvolvem com muito mais naturalidade, com mais esforço também, se desenvolvem, ralam mais, algumas outras fazem outras opções de vida e tudo bem. Então, você tirar, né, uma pessoa, um membro da família, falar, você não faz mais parte da minha família, isso daí é uma ruptura, é pessoal, é uma ruptura. Né? E um time não. Um time, você tem que ter o quê? Uma escalação. E essa escalação tem que ter o quê? Os melhores que vão jogar e que vão entrar em campo. Aqueles que estão na reserva, né, que estão ali, estão treinando. Para quê? Para entrar no titular. Mas esse treino, ele tem um tempo. Né? Você precisa, né, tá sempre se aprimorando. Caramba, sensacional. Legal. Faz total sentido. Passou rápido toda essa nossa conversa e eu gostaria de abrir também a oportunidade para você poder dar mandar uma última mensagem aqui com o nosso pessoal. Onde que eles podem encontrar você? Onde podem encontrar a Previsa? Né? Se você tem também alguma outra mensagem para deixar para essa turma para empreender melhor. Thiago, vai ser o maior prazer estar escutando você depois dessa gigantesca aula aqui. Eu acho que vai ter próximas, viu? Bom, gente, eu quero agradecer pela oportunidade, é uma honra, um privilégio participar, né, do podcast. Eu acredito bastante que o Brasil precisa de empreendedores melhores. E então nós precisamos realmente ajudar uns aos outros nessa jornada, tá? Não existe nada melhor no Brasil do que ter uma empresa, tá? E um negócio em crescimento. Então, hoje mais do que nunca, a gente precisa se preparar, colher informação, conteúdo, para construir um negócio cada vez mais sustentável, né? Todo negócio tem um valor. E se o empreendedor
não conseguiu fazer o dever de casa, é culpa única e exclusivamente nossa. Nós temos que ter o sentido de autorresponsabilidade e o protagonismo, né? A Previsa é um parceiro há 46 anos, nós somos parceiros de grandes empresas, né? Lá atrás, nós pegamos empresas completamente desestruturadas e trouxemos elas para serem uma das maiores marcas de Minas Gerais, né? E a gente sempre teve esse foco de ajudar o empreendedor desde o seu nascimento e ajudando ele até onde ele quiser ir, tá? Então a Previsa está disponível, tá? No nosso site, né? Nas redes sociais, é muito fácil achar na Previsa, é só digitar Previsa e Contabilidade no Google que vai pipocar lá, tá? Temos ofertas, né, e planos para todos os tipos de empresa. Então basta acreditar no processo que a gente consegue ajudar, tá bom? Mais uma vez agradecer, né? Foi muito rico o papo, né? Fiquei seu fã e precisando a gente está por aqui, tá? Maravilha. Thiago, meu muito obrigado também. E eu queria deixar um último recado para vocês aqui, pessoal. Se você tem mais dúvidas sobre o processo de contabilidade, se você tem dúvidas sobre, né, esse papo que a gente teve aqui, coloca aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa, além de divulgar essa mesma mensagem para mais empreendedores e empreendedoras que precisam, né, de uma ajuda para fazer o seu negócio prosperar, melhorar a vida da sua família, a vida da equipe, né, que tem do time que tem ali, né, e também melhorar o Brasil. Eu tenho certeza que isso só vai fazer bem para todos nós, vai fazer o Brasil funcionar de uma maneira melhor, não é verdade? Então, nosso muito obrigado, mais uma vez obrigado aqui, Thiago, e até o nosso próximo podcast.